O chifre pequeno arrependido. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje nós damos continuidade às nossas respostas ao movimento Descortinando o Adventismo, mas ao contrário do que eu falei no vídeo anterior, a gente ainda não vai avançar para Daniel capítulo 9, porque eu esqueci de falar de algo extremamente importante ainda sobre Daniel capítulo 8. Na continuação lá do verso 25 de Daniel 8, depois que fala que o chifre pequeno iria se levantar contra o príncipe dos príncipes, se diz que esse chifre pequeno seria cortado sem esforço de mãos humanas. E lá no vídeo do Gleison, do Descortinando o Adventismo, se afirma que se você estudar 2 Macabeus capítulo 9, você vai ver como que essa imagem de Antíoco destruído sem o auxílio de mãos humanas se cumpre na história. Aí eu falei, não, preciso dar uma olhada nisso. Fui lá, peguei a minha Bíblia católica e abri a Bíblia em 2 Macabeus, capítulo 9. O que vocês acham da gente dar uma estudada nesse capítulo juntos aí? Esse capítulo tem muita coisa interessante, tá? E eu gostaria de ler algumas partes dele com vocês para a gente poder se situar na nossa discussão aqui a respeito de Daniel capítulo 8. A primeira coisa que é importante a gente identificar é que o Descortinando o Adventismo está nos recomendando um livro não inspirado a fim de nos ajudar a entender o livro inspirado. Ou seja, um material fora do cânon bíblico protestante, que supostamente agora é a chave da interpretação de Daniel capítulo 8. Isso tem problemas graves aí implicados nesse tipo de postura, mas a gente não vai se incomodar muito com isso nesse momento. Vamos fazer a leitura do texto e vamos tentar entender aí a argumentação do Descortinando o Adventismo e ver o que a gente pode tirar de lições desse capítulo, provavelmente vão nos fazer, inclusive, refutar de forma absolutamente cabal a ideia de que Antíoco Epifânio é o chifre pequeno de Daniel 8. Então vamos dar uma lida aqui. 2 Macabeus, capítulo 9, eu não posso nem dizer assim diz a palavra do Senhor agora, né? Então esse livro histórico aqui, não inspirado, diz o seguinte. Por essa mesma ocasião, Antíoco foi forçado a voltar desordenadamente das regiões da Pérsia. Entrou em Persépolis, tentou despojar o templo e tomar a cidade. Diante disso, o povo se revoltou e recorreu às armas. Foi quando Antíoco, derrotado e perseguido pelos habitantes, teve que bater em vergonhosa retirada. Opa, peraí. O texto lá de Daniel 8 diz que o chifre pequeno ia ser derrotado ou quebrado sem auxílio de mãos humanas. Aqui em 2 Macabeus capítulo 9, ele foi derrotado e perseguido pelos habitantes, diante de quem teve que bater em vergonhosa retirada. Belezinha? Continuar a leitura. Verso 3 agora. Quando estava perto de Ecbatana, chegou-lhe a notícia do que tinha acontecido a Nicanor e ao pessoal de Timoteu. Então, furioso, pensava em cobrar dos judeus a injúria sofrida diante daqueles que o tinham posto em fuga. Por isso mandou seu cocheiro tocar a carruagem, seguindo em frente, sem parar. Entretanto, o julgamento do céu já o estava alcançando. De fato, na sua arrogância, ele tinha dito: vou transformar Jerusalém num cemitério de judeus. Basta eu chegar lá. O Senhor Deus, porém, que tudo vê, mandou-lhe uma doença, incurável e invisível. Pois logo que acabou de dizer estas palavras, lhe veio uma forte dor de barriga, uma terrível cólica de intestinos. E era uma coisa justa, porque ele havia torturado as entranhas de outros, com muitas e refinadas torturas.
Nem assim diminuiu a sua arrogância. Ao contrário, ficou ainda mais exaltado e furioso de raiva contra os judeus. Mandou tocar mais depressa. Aconteceu, então, cair da carruagem que corria precipitadamente, e por causa da queda violenta todos os seus membros se quebraram. Aquele que pouco antes, com insolência até desumana, se achava com poderes de dar ordens para as ondas do mar, que se imaginava pesando em balança as altas montanhas, ficou estendido no chão e teve que ser carregado numa padiola. Assim, para todos, ele dava mostras evidentes do poder de Deus. A coisa foi tal que do corpo desse renegado brotavam vermes. Ainda vivo em meio a sofrimentos e dores, suas carnes se soltavam do corpo. Por todo o acampamento não se aguentava o mau cheiro da sua podridão. Aquele que pouco antes parecia capaz de tocar as estrelas do céu, agora ninguém era capaz de carregar, por causa do mau cheiro insuportável. Então a gente leu 2 Macabeus do verso 1, paramos aqui no verso 10, ok? Beleza. Esses foram mais ou menos os versos que o Gleison leu lá no vídeo dele a respeito de Daniel 8. E aí ele leu também os versos 28 a 30, aliás, a 29, que diz assim: E assim esse assassino e blasfemo entre dores atrozes morreu, nas montanhas em terra estrangeira. Seu final foi desastroso, da mesma forma como ele havia tratado os outros. Filipe, seu companheiro de infância, transportou seus restos, mas com medo do filho de Antíoco, Filipe foi para o Egito, para junto de Ptolomeu Filometor. Então o Descortinando o Adventismo pegou esse texto e falou assim, tá vendo? Esse aqui foi um homem que foi destruído sem auxílio de mãos humanas. Porque Deus mandou a doença, e aí ele caiu da carruagem, e aí ele apodreceu e começou a sair verme e tal, e morreu essa desgraça. Olha que interessante. Agora ele não conta que ele estava nessa fuga, nessa carruagem diante da qual ele caiu, doente por causa da doença que Deus mandou para ele, derrotado e perseguido pelos habitantes lá de onde ele tinha tentado dominar. Então teve auxílio de mãos humanas na situação aqui, tá bom? Seja como for, vamos trabalhar com essa ideia aí. Beleza, então foi Deus que mandou essa tal dessa doença aí, esse acidente e tal, então não morreu com auxílio de mãos humanas. Isso prova que Antíoco Epifânio é o chifre pequeno de Daniel 8? Bom, antes da gente responder, que tal a gente continuar a leitura do texto? A gente parou no verso 10, vamos continuar lendo do verso 11 em seguinte. E aí o texto diz assim: Em tal situação, prostrado por sua doença, Antíoco, podia estar escrito aqui o chifre pequeno de Daniel 8 na cabeça de alguns, né? Começou a ceder em sua arrogância. Tá começando a se converter, a se arrepender o amigo aqui, hein? Atormentado cada vez mais pelas dores, chegou a reconhecer o castigo divino. E já não podendo suportar seu próprio cheiro, disse: É justo que o mortal se submeta a Deus, e não queira se igualar à divindade. Mas esse criminoso rezava ao soberano que já não se compadecia dele. Então Antíoco jurou que proclamaria livre a cidade santa, contra a qual antes caminhava apressadamente, a fim de arrasá-la e transformá-la num cemitério. Jurou que daria os mesmos direitos dos atenienses a todos os judeus, sobre quem havia decretado que não mereciam nem sepultura, mas que fossem jogados com seus filhos para servir de comida, as feras e as aves de rapina. Jurou que enfeitaria com os mais belos donativos o templo santo, que ele mesmo tinha despojado. Jurou que devolveria em número maior todos os objetos sagrados. Jurou que manteria com suas rendas pessoais todas as despesas necessárias para os sacrifícios. Além disso, jurou que se tornaria judeu e percorreria todos os lugares habitados do mundo, anunciando o poder de Deus.
Você acha que esse é o chifre pequeno de Daniel 8? Vamos trabalhar com a hipótese de que sim. Aí nós poderíamos já pregar a noção do chifre pequeno arrependido, né? Conquanto o texto diga que ele estava orando ao soberano que não se compadeceu dele, é interessante que o texto não diz que Antíoco foi insincero nas suas resoluções, né? Ok, ele já tinha ido longe demais, Deus não tirou o juízo dele, ele vai morrer, né? O escritor da carta aos Macabeus vai ter a visão de que ele é um assassino blasfemo, horrível, que merece o que aconteceu. Mas Antíoco fala de si mesmo de uma perspectiva muito interessante. Ele diz, olha, quando ele estava assim podre, né, fedendo e tal, o homem não pode se igualar a Deus. Interessante que, na visão adventista, Roma é o anticristo, né? Roma tanto pagã quanto papal, etc. E Roma nunca renegou o título, né? O Papa nunca renegou o título, né? De substituto vigário do Filho de Deus, né? Que ele coloca, inclusive, na mesma posição de Deus. Infalível, que o que ele fala é lei, é verdade, pai, acabou. Isso é uma coisa interessante, né? Porque o que acontece? Aqui em 2 Macabeus, o chifre pequeno ele morre numa situação que sim, envolve um juízo divino, mas também o fato de que ele estava fugindo de uma perseguição humana, ou seja, com auxílio de mãos, já nem se encaixa mais em Daniel 8. E essa questão dele ter feito esses juramentos todos aqui tornaria a situação absurda de pensar no chifre pequeno, né? Então o chifre pequeno ia declarar a cidade santa livre. O chifre pequeno ia dar os mesmos direitos dos gregos aos judeus. Iria enfeitar o templo que ele tinha despojado, ele ia devolver o que ele tinha roubado, ele iria não apenas restaurar os sacrifícios, mas bancar o sacrifício com a renda dele. E além de tudo, ele ia se tornar judeu e ia percorrer o mundo inteiro pregando o poder de Deus. Isso aqui se encaixa no chifre pequeno? É óbvio que não. O chifre pequeno em Daniel 8 é um poder escatológico que se levanta contra Deus de forma definitiva, sem nenhum espaço para essa narrativa de arrependimento, ok? E acabou. E simples assim. E quando o Descortinando o Adventismo tenta usar um livro não inspirado para dar o sentido de Daniel capítulo 8, a gente percebe uma coisa interessante. Se eu pegasse um livro da Ellen White, dissesse assim, ó, esse livro aqui vai explicar o sentido de Daniel 8. E aqui diz que o chifre pequeno é Roma e tal, tal, tal. O que o Descortinando o Adventismo ia dizer? Tá vendo? Ele usa algo fora da Bíblia para interpretar a Bíblia. É quando ele faz isso na sua cara, apelando para 2 Macabeus para explicar a Bíblia, aí você louva, né, o Descortinando o Adventismo, que descobriu todas as verdades contra essa seita maligna, né? Tô falando da perspectiva de quem concorda com esse lixo chamado Descortinando o Adventismo. A incoerência de vocês, pessoal, é absurda e absoluta, nítida e desmascarada de forma cabal nesta série, né? Acabou, não tem nem o que falar, a gente vai continuar a refutar só os outros vídeos só por esporte, porque vocês já estão desmascarados como pessoas hipócritas que vocês são. Que quando alguém discorda do adventismo, aí tudo vale. Aí quando vem a interpretação adventista, não, a interpretação adventista não, acho que não tem base bíblica. E com isso vocês só simplesmente mostram que vocês não conhecem a Bíblia. Porque o chifre pequeno de Daniel 8, em momento nenhum demonstra arrependimento. Já sobre Antíoco Epifânio, não se pode dizer o mesmo. Um abraço.